E aí, minha gente, tudo bem? Espero que sim, e com muita história para contar. No assunto de hoje, vamos entender como era o modo de produção no continente asiático há vários anos atrás, desde a pré-história até a Idade Antiga. Vamos conhecer o lado B dessa história? Para começar, vamos esclarecer um dos aspectos básicos do modo de produção asiático: a servidão coletiva, ou seja, a maior parte da população trabalhava para manter os privilégios das classes sociais mais elevadas, a nobreza da época. Então, preste bastante atenção em como são organizadas essas sociedades e o modo de produção ficará claro. Combinado? Em um outro vídeo, a gente viu como era o modo de produção dos primeiros agrupamentos humanos. Hoje, vamos falar sobre o que aconteceu um pouquinho depois disso. Ao final desse período, conhecido como pré-história, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, desenvolveram-se na região do Crescente Fértil duas sociedades importantíssimas para a história da civilização humana. Ali, entre os continentes africano e asiático, a sociedade mesopotâmica e a sociedade egípcia. Falando primeiro sobre a sociedade mesopotâmica, podemos dizer que algumas das suas características mais marcantes foi o politeísmo, a crença em vários deuses, pela construção de zigurates, templos religiosos para cultuar seus deuses, além de outras construções, como entrepostos comerciais, locais de peregrinação religiosa e observatórios astronômicos. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Os rios em questão são o Tigre e Eufrates, hoje situados no Iraque. Dentre os vários legados possíveis junto à civilização mesopotâmica, podemos citar o Código de Hammurabi, primeiro código de leis escrito da humanidade, baseado na lei de Talião, que diz: olho por olho, dente por dente. A construção dos jardins suspensos da Babilônia e o desenvolvimento histórico da sociedade hebraica em sua jornada para Canaã, conhecida biblicamente como a Terra Prometida por Deus. Vários povos diferentes conviveram no território mesopotâmico, como os assírios, os caldeus, os sumérios, os babilônicos e os neobabilônicos. Agora, para falar da história egípcia, precisamos dividi-la em duas partes: o período pré-dinástico e o período dinástico. No primeiro, temos a organização dos nomos, como eram chamadas as cidades, onde cada nomo tinha o seu próprio nomarca, que era uma espécie de gestor. Cada população de cada nomo podia ser caracterizada pela língua falada por sua forma de escrita, o hierático, o demótico e o hieróglifo. Esse período pré-dinástico de desenvolvimento social egípcio ocorreu entre os anos de 4.000 a.C. e 3.100 a.C. Já no período dinástico é quando vemos o nascer da figura clássica do faraó, enquanto um deus vivo. É também nesse período que os egípcios desenvolveram sua teogonia e cosmogonia, a partir do antropozoomorfismo, que é a construção das figuras divinas a partir de elementos humanos e animais. É nessa época também que acontece a construção das grandes pirâmides de Gizé, como uma forma de homenagear a grandeza da existência de um Deus vivo, como o faraó. Dentro delas, existem escritos que procuram contar a história de vitórias desse povo junto a seu Deus. A verdade é que pirâmides são túmulos de grandes proporções que nos ajudam a compreender a cultura egípcia, principalmente sobre suas concepções sobre o que seria a morte e como seria a vida após a morte. Nesse sentido, os processos de mumificação são importantes para podermos compreender não só o conceito de onipotência faraônica, mas também os vastos conhecimentos desenvolvidos no campo da medicina. Os antigos egípcios acreditavam que o corpo usado para viver a vida neste plano seria o mesmo do outro lado da morte, e dessa forma ele precisava ser conservado. Com esse intuito, desenvolveram elaboradas técnicas de mumificação que envolviam a retirada dos órgãos do defunto, sua imersão em sal para que pudesse secar e então, por fim, a envernização de seu corpo com um bálsamo conservante para que pudesse ser enrolado em linho. Durante o desenvolvimento histórico egípcio, é importante lembrar seu contato com os seguintes povos: os macedônios, na figura de Alexandre o Grande, os hebreus, personificados por Moisés, e os romanos, em seus dois
triunviratos. Ah, e ainda na Antiguidade Clássica Oriental é importante lembrar do desenvolvimento dos persas com sua estrada real, exércitos e conquistas, os fenícios com suas polis e sua talassocracia e os hebreus com seu monoteísmo, que mais tarde se tornaria a base religiosa para a história do Deus bíblico do cristianismo. Ufa! O vídeo de hoje foi recheado de história para contar, hein? A gente viu como lá no começo da Antiguidade Clássica, os mesopotâmios organizavam sua sociedade com base nas primeiras leis escritas da humanidade e como os egípcios regiam suas interações sociais em suas crenças sobre o poder da vida após a morte de seus faraós. Bom, eu espero que você procure conhecer mais sobre esse período da nossa história e observar como alguns elementos do comportamento desses humanos antigos ainda estão presentes no seu cotidiano. Até breve. Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!